talvez uma das histórias mais incômodas e mais estranhas da Bíblia seja a história do profeta Oséias. O profeta Oséias foi um profeta que teve um ministério longo de mais de 25 anos e a quem Deus usou para que a vida do próprio Oséias fosse um símbolo de como estava a relação entre o povo de Israel, ou seja, o povo que se chamava e era reconhecido por Deus como seu povo, e o seu Senhor. As relações não andavam boas. As coisas não estavam nem um pouco construtivas, pelo contrário. Israel tinha se tornado um povo, uma nação misturada na sua fé com outros povos. E o que Deus orienta Oséias a fazer para representar isso foi uma cena, uma peça, uma encenação muito dramática. Ele orienta a Oséias que se case com uma prostituta. Uma prostituta chamada Gomer. E o pior de tudo é que a prostituta continuaria a ser prostituta. Não queria esse destino para mim, não. Nenhum de nós quereria esse destino para si. Mas nós não sabemos se assim foi a vida de Oséias toda, mas a grande verdade é que as cenas da vida de Oséias que estão registradas no livro que ele escreveu são muito dramáticas, muito intensas. São cenas muito fortes, não porque tem sangue, terror, mas porque se a gente olhar com um ângulo adequado, elas vão mexer muito com o nosso coração. Porque fala da relação, o que Oséias viveu, falava exatamente da maneira como o povo de Deus se relacionava com Deus, que era considerado seu esposo. Deus dizia que Israel era a sua esposa. Os israelitas eram a sua esposa. E o Senhor era o marido traído. É isso que é a representação. Queria que você abrisse sua Bíblia, como já falei no livro do profeta Oséias. Eu vou ler um capítulo de Oséias, capítulo 2 de Oséias. A leitura desse capítulo é algo assim, tocante demais. Eu li algum tempo atrás um escrito de um escritor cristão, escrito para pastores, ele disse algo muito interessante que mexeu muito comigo pela sua simplicidade. Quando você vai abrindo o texto, você vai me ouvindo. Ele disse assim: a função principal do pastor em relação às ovelhas é ler a Bíblia e orar com as ovelhas. Achei tão simples que eu falei assim, acho que coisa mais boba, só isso, né? Quando o tempo vai passando e a gente vai percebendo que é isso mesmo, a leitura da Bíblia com a devida atenção, e acho que essa é a função do pastor, é dizer para as suas ovelhas: preste atenção, irmão, preste atenção, irmão. Só a leitura já fala muito. É algo muito especial mesmo. Então eu queria ler para vocês esse texto. Queria que você repousasse seus olhos na Bíblia. Não é para olhar para mim agora, não. Olhe para a sua Bíblia ou olhe para o seu celular. Essa é a única ocasião que você pode usar o celular no tempo, tá? Se a sua Bíblia estiver no seu aplicativo, não tem problema nenhum. Mas eu leio para você, eu quero ler para você esse capítulo. Eu leio para você porque eu estou, pessoalmente, nas minhas leituras diárias, eu estou estudando o livro de Oséias. E eu não ia pregar sobre esse texto, não era a minha programação para essa semana. Mas só a leitura do texto mexeu tanto comigo que eu quero compartilhar com vocês aquilo que veio ao meu coração, por isso eu peço licença a vocês para eu fazer a leitura. Textos longos eu gosto de ler alternadamente, você deve ter percebido. Mas eu gostaria de ler para você. Oséias, capítulo 2, a partir do versículo 2. Deus fala assim: repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher.
e eu não sou seu marido. Repreendei vossa mãe para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate de sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, ou agiu desonrosamente, porque ela diz, irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, Deus volta a dizer, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, ela irá atrás de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á sem contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o grão, e o vinho, e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal, o deus cananita, o deus da região. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu grão e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, esta é a paga que me deram meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque ou um matagal, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias de Baalins. Baalins eram os Baais, os diversos ídolos que eram adorados ali naquela época em Israel. Castigá-la-ei pelos dias de Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Por enquanto até aí. Não fecha a Bíblia não sai do seu aplicativo. Essa primeira parte desse capítulo é a palavra do Senhor em relação a Israel, porque Israel, que tinha sido escolhido como o povo especial de Deus. Havia tantos povos no mundo, e todos os povos pertenciam a Deus, mesmo que não reconhecessem, não é? Mesmo que não reconhecessem. As coisas que acontecem na história acontecem porque a mão de Deus se move, porque Deus é dono de tudo, porque Deus é dono da história. Todos os povos do mundo inteiro eram povos para Deus. Mas lá na antiguidade, muito tempo antes desse acontecimento, Deus, por razões que a gente desconhece, disse, eu vou me revelar, vou me apresentar para um cidadão pagão, para um cidadão que não me conhece. Vou me apresentar para alguém que nunca cogitou andar me conhecer. É um homem até religioso, mas que não lhe busca, é um homem que adora outros ídolos. Então Deus escolheu em Ur dos Caldeus o chefe de um clã chamado Abrão. E ali se apresentou para Abrão. Se apresentou para ele e a partir dele criou um povo que Deus escolheu para si. Deus escolheu ali em Abrão criar uma nação, um povo que o conhecesse. E desde então, Deus foi trabalhando através das descendências, com os filhos, os netos, e formou uma linhagem de patriarcas. Inclusive, um dos patriarcas, que teve o seu nome mudado, deu nome à nação que veio dele. Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. E Deus cuidou, cumpriu sua promessa na vida daquele povo. E você conhece
bastante a história que veio se desenrolando quando o povo cresceu e passou a ser escravo no Egito, e Deus libertou o povo do Egito e disse: prometi lá atrás, vou cumprir minha promessa até o fim, vou prosseguir. E continuou a guardar o seu povo, mesmo com todas as teimosias, com todos os tropeços do povo. No deserto, ora o povo se maravilhava com o que Deus fazia, ora abandonava Deus e ficava impaciente, reclamava com Moisés, e fazia um bezerro de ouro, e ainda assim Deus preservou o povo. E o povo entrou na terra prometida, e com Josué, e Deus falava: olha, não se misturem. E o povo seguiu em frente, Deus deu vitória, mas o povo se misturou. E começou a adotar os outros deuses, e chegou a época em que o povo olhava para as outras nações e disseram assim: nós queremos ser mais parecidos com o povo à nossa volta. Nós queremos um rei para nos conduzir nas batalhas e nos tornarmos um povo forte. O povo não era forte, não tinha conquistado a terra prometida, mas ainda assim eles diziam: nós queremos um rei, alguém que vá diante de nós, que dê aquela cara importante, imponente, especial. E Samuel, que na época era o líder do povo, ficou muito aborrecido e se queixou com Deus. Deus disse assim: Samuel, fica tranquilo, não é você que eles estão recusando, não fica com a autoestima lá embaixo, não precisa ficar deprimido, porque não é você que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando. Mas faz o que eles querem, escolha um rei, unja um rei, vai lá e unge Saul. E assim começou. Durante praticamente 100 anos, Israel foi um povo unido. No final do reinado de Salomão, o terceiro rei de Israel, o povo se dividiu em duas nações. Uma nação menor, chamada Judá, e uma nação com mais tribos, com mais território e com maior população, que por ser a maioria, manteve o nome de Israel. E é exatamente para essa parte do povo de Deus que Oséias está profetizando, porque durante um tempo o povo de Judá, chamado de o Reino do Sul, foi mais fiel a Deus, mas o povo de Israel rapidamente, o Reino do Norte, rapidamente se afastou de Deus e se envolveu muito com as religiões cananitas da região de Canaã, dos outros povos. O Deus da fertilidade cananita chamava-se Baal. O nome Baal quer dizer Senhor. E também, em alguns contextos, pode significar, na linguagem cananita, marido. Senhor, marido. Porque na antiguidade, os maridos eram senhores das suas esposas. Hoje não mais, não há esposas. Que bom que vocês responderam. Sigamos. Mas o nome Baal tem esses dois significados: Senhor e marido. E você percebeu aqui na leitura esse jogo de palavras. E esse jogo de palavras vai se repetir um pouquinho mais adiante. Mas o que Deus está falando aqui é que a sua mãe, simbolizada na esposa prostituída de Oséias, na verdade é a nação de Israel. Simboliza a nação de Israel. É como se Deus estivesse dizendo para algumas pessoas: olha, falem alto, porque repreendam essa nação. Repreenda a vossa mãe, que ela não é mais minha mulher, eu não sou mais seu marido. Ela se prostituiu, ela teve filhos de prostituição, se envolveu com outros amores. E quando a gente observa o discurso desta mulher que foi desposada por Deus, que foi escolhida por Deus para ser sua esposa, Israel, que foi escolhido por Deus para ser esposa do Senhor, as palavras que essa mulher simbólica diz aqui são muito duras. Muito duras. Vou repetir para vocês as palavras. Ela diz assim: irei atrás dos meus amantes. Eles é que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas.
Uma mulher casada, irmãos. Uma mulher que tem alguém que está comprometido com ela. Israel é um povo que tem alguém que se diz seu marido comprometido com ele, comprometido com Israel. Irmãos e irmãs, eu e você somos parte de um povo que tem alguém comprometido conosco. Então nós vamos fazer essa comparação em 3 níveis. Você já percebeu? O nível literal, que foi a experiência de Oséias e Gomer. O aspecto simbolizado por Oséias e Gomer, que é a relação de Deus com Israel. E a gente não pode deixar essa história no passado. Então nós vamos procurar entender o que isso significa para nós, povo de Deus hoje, com quem Deus está casado. Afinal de contas, o Novo Testamento diz que a igreja é a noiva de Cristo. Então esse paralelo continua. Consequentemente, o que vale, o que é falado nesse contexto do Antigo Testamento é falado para mim e para você hoje. Mas deixa eu lhe lembrar uma coisa muito importante. Não é apenas não é a igreja, a instituição que é a noiva de Cristo. Não é a igreja, a instituição que é a noiva de Cristo. É a igreja, as pessoas, que é a noiva de Cristo. Consequentemente, cada um de nós é noiva de Cristo. Cada um de nós pode ter a convicção de que temos alguém que é comprometido em amor conosco. Deus é comprometido em amor conosco. A expressão do versículo 5, desta mulher que diz: vou atrás dos meus amantes, porque é com eles que eu consigo tudo o que eu preciso, tudo que é de bom na vida, é uma expressão revoltante. É revoltante, porque se você olhar o versículo 8, você vai perceber claramente Deus dizendo: ela pensa que são os amantes que dão as coisas para ela. Ela nem se toca, ela não consegue perceber que tudo que ela tem precisado, que a tem sustentado, e que até mesmo a tem brindado com bônus, com coisas especiais, não são os amantes que dão, sou eu que tenho dado. Deus diz no versículo 8: ela não soube que eu é que lhe dei o grão, o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro. E aquelas coisas que o Senhor deu para o seu povo, eles usaram para os amantes. É uma coisa curiosa. Os Baalins ocupam o lugar dos amantes, outros deuses. E aí vamos começar a fazer esse paralelo conosco. Os Baalins não precisam ser estátuas. Os Baalins não precisam ser elementos religiosos para que a gente se curve diante deles. Muitas coisas nos tempos atuais se tornam deuses no lugar do Senhor. Muitas coisas se tornam nossos amantes no lugar do nosso esposo, que é o Senhor. Muitas coisas, muitas ações, muitos comportamentos, muitos bens, muitas formas de viver dão aquela cantada na gente. Nós que somos todos casados, espiritualmente casados, mesmo os mais novos, viu? Que ainda nem sabem com quem vão casar. Espiritualmente, nós que somos do povo de Deus, somos casados com o Senhor, somos noiva de Jesus.
Somos noiva de Cristo. Deus tem nos dado de melhor para a vida, porque Deus olha para cada um de nós, olha para mim e olha para você e tem cuidado de nós nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. O grão, o óleo, a lã, o vinho e até mesmo alguma prata e algum ouro. Deus tem dado para nós. A quem nós acreditamos estes presentes? Não, pastor, é claro que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é Deus que me dá. Irmãos, irmãs, dizer e cantar isso não significa absolutamente nada. Não significa absolutamente nada. O que significa a nossa compreensão mesmo, o que expressa de fato a compreensão do nosso coração, é como vivemos, é como nós temos vivido com aquilo que Deus tem nos dado. Os nossos bens, o nosso tempo, a nossa saúde, os nossos recursos. A gente vem aqui na frente, ou não, ou a gente ora sentado em pé, agradecendo a Deus, mas agradecendo a Deus e pegando isso e dando para os baalins, agradecendo a Deus e usando como se fosse exclusivamente nosso, agradecendo a Deus e na prática da nossa vida, agindo como se Deus não tivesse nada a ver com o nosso tempo. Então, a palavra de Deus é muito dura nos versículos seguintes. Deus vai perseguir a esposa infiel. Deus vai perseguir a esposa infiel. O que você faria? O que você faria? Curiosamente, eu e você, depois de tanto descaramento do cônjuge, possivelmente não iríamos atrás. É muita humilhação. É muita humilhação. O cônjuge traído, ir atrás é muita humilhação. Mas Deus diz que vai perseguir a infiel. Como que Ele vai perseguir? Ele diz que vai frustrá-la, vai castigar, vai trazer vergonha, vai trazer tristeza e vai trazer dor. Eu parei de propósito no versículo 13, que é assim, a parte pesada, densa, incômoda, em que Deus, me permita falar isso, mas entre aspas, em que Deus maltrata a infiel, em que Deus bloqueia os caminhos, causa fome, causa vergonha, traz tristeza à vida da infiel, faz com que ela se torne uma rejeitada. Deus diz: eu vou castigá-la pelos dias de Baalins, nos quais nos queimou incenso. Então a ideia, se a gente parasse a leitura aqui, a gente ia dizer assim, talvez a gente diria assim: boa, maltrata, ela merece. O nosso íntimo é meio assim cruel, né? A gente quer que a justiça seja feita. A justiça seja feita. Meu Deus, ela fez tudo isso, o Senhor deu tudo para ela, sustenta, dá joias, e ela diz que foram os amantes que deram, e ainda pega isso, pega joias e vai pagar um motel para os amantes. É mais ou menos desse tipo. Veja o grau de baixeza. Se isso fosse uma novela, mais ou menos aquela sensação que a gente tem quando o vilão morre no final. Né? Morre no final. Mas o que mais me surpreende aqui, embora eu tenha lido o livro de Oséias, o que mais me surpreende
é que Deus, irmãos, mais uma vez eu falo, deixa eu usar essa expressão porque eu não consigo pensar numa outra expressão, já que a gente está procurando fazer a correlação com a vida prática. Deus tem uma atitude extremamente sem vergonha. Eu vou interpretar isso para que você não se assuste demais. Vamos seguir a leitura? Primeiro parece que só essa ação radical de Deus, apertando e cortando e impondo sofrimento, castigando, envergonhando, é capaz de despertar, porque a intenção de Deus não é causar sofrimento. A intenção de Deus é que através do sofrimento a mente desvairada dessa amante se desperte dessa fascinação causada pela prostituição, que já tinha se tornado para ela uma forma normal de viver. E a sequência da leitura ajuda a gente, ao mesmo tempo que meio que frustra nossa sensação de justiça, né? Também traz a mensagem revolucionária que Deus traz. Portanto, eis que eu a atrairei. Estou no versículo 14, se você se perdeu aí. Versículo 14, não estamos. Portanto, eis que eu a atrairei. Atrairei, não é atrairei, né? Eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Ai, meu Deus do céu! Perder tempo ainda com essa mulher? Vai perder tempo com essa prostituta? Vai perder tempo com essa mulher que não lhe dá a mínima? Vai perder tempo com esse povo que voltou as costas para o Senhor? Vai perder tempo conosco, que estamos sempre fazendo o que Deus não quer, embora a gente saiba o que Deus quer. Vai perder tempo com a gente, mas Deus diz: eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus faz encurralar a sua amada. Deus persegue, corta os caminhos, fecha o registro, tira tudo que ela tem para que ela perceba de onde vêm as coisas mesmo. Deus encurrala a mulher que Ele ama. Só o deserto silencioso, o deserto vazio, o deserto sem saída, só o deserto, muitas vezes, permite que essa mente desvairada e adúltera dê atenção a quem realmente ama, a quem ama de verdade. Às vezes só mesmo o vazio é capaz de nos despertar para Deus. Às vezes a gente se queixa dos sofrimentos, embora os sofrimentos possam ter origens diferentes e possam vir a nós por razões diferentes. É muito importante eu e você observarmos se as dores, as lutas, as amarguras, as tribulações, os problemas que vivemos não são Deus fechando as torneiras do céu para que a gente perceba que tudo que é essencial à nossa vida vem das mãos dele. E que nós não podemos acreditar isso a nada nem a ninguém além dele. E que precisamos voltar para ele. Deus usa o sofrimento, Deus usa a privação para que a sua amada pare e pense a respeito do desvario onde ela se meteu. E entenda que o trato é com ele e não com os amantes. Deus faz tudo isso para que ela perceba e dê valor ao amor verdadeiro
leal e generoso que ele tem com ela. E é o que ele fala a partir do versículo 15. Depois de levá-la para o deserto, de falar ao coração: lhe darei dali do deserto, lhe darei as suas vinhas e o vale de Acor quer dizer tribulação, e do vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade. Essa palavra obsequiosa é difícil, né? Obsequiosa quer dizer responsiva. Ela vai responder como nos dias da sua mocidade. Ela será obsequiosa, ou ela responderá como nos dias da sua mocidade. Ah, por quê? É porque nos dias da mocidade que a gente se apaixona, não é, moçada? Os dias da mocidade é o tempo em que a gente conhece a pessoa que a gente quer caminhar a vida. Nos dias da mocidade, alguns mais tarde, mas é essa a imagem, Me responderá como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, no deserto, depois de cuidar das coisas no deserto, diz o Senhor: ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. É muito importante, sabe por quê? O que acontecia naquela época não é que o povo de Israel abandonasse, virasse as costas para a sua tradição religiosa, para o Deus que libertou das terras do Egito, e dissesse assim: não queremos mais nada com você, vamos adorar a Baal. Não, o que havia é que o povo adotou os costumes dos cananitas, o jeito de adorar, até os rituais que, como eram rituais de fertilidade, envolvia a parte sexual, a parte de promiscuidade, tudo aquilo que era estranho, que era absolutamente rejeitado pelo Deus de Israel, foi absorvido do culto a Baal, e eles faziam esse culto e diziam que era ao Deus de Israel. Irmãos, como isso acontece conosco? Como é impressionante como adotamos um modo de vida muito mais parecido com adoradores do mundo contemporâneo do que adoradores do Deus verdadeiro. E dizemos assim: não, eu sou crente, eu sou cristão, não sou cristão. Deus não admite ser chamado de meu Baal. Não dá para a gente dizer: não, eu estou fazendo isso aqui, mas eu sou de Deus, é para Deus que eu estou fazendo isso. Não dá para dividir lealdade. É isso que ele está dizendo aqui. Versículo 17: da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia, eu serei obsequioso, ou seja, eu responderei, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra. A terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Jezreel era um vale frutífero, que também foi o nome do primeiro filho de Oséias com Gomer. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: eu vou agir com bondade, tudo aquilo que eu tirei para que você despertasse, eu vou fazer com que a terra responda, dê chuva e produza o que você precisa. Eu vou voltar a abençoar a sua vida. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, que é o nome da filha do casal, e a não meu povo, que era o nome do terceiro filho do casal, direi:
tu és meu povo. E ele dirá, tu és o meu Deus. Irmãos, o que Deus diz é o seguinte: eu vou tirar tudo, vou trazer para o deserto e vamos conversar aqui. Mas eu vou falar ao coração da minha amada que me traiu e tem me traído e tem esquecido de mim. Eu vou falar ao coração dela. Eu não vou desistir dessa mulher. Eu não vou desistir. Essa é a saga de um amor apaixonado. Um amor sem vergonha. Um amor que não tem orgulho. Um amor que não busca os seus próprios interesses. Um amor insistente, persistente, leal, fiel. Um amor que cumpre as suas promessas, mesmo que para cumpri-las e para que elas sejam bem recebidas, ele precise privar para que a sua amada aprenda a dar valor. É impressionante essa história de um amor que se mostra forte. Não é um amor de um otário. Não é um amor de um otário, de alguém que está se deixando ser traído indefinidamente e que fica sorrindo como se fosse um bobo alegre. Não é. É um amor forte, porque age com energia, age mesmo. Mas é um amor forte e um amor desavergonhado mesmo, porque dá aquilo que não recebeu. Assim é o nosso Deus. Assim é o Deus que se mostra para nós em Jesus Cristo. Assim é o Deus que eu e você dizemos servir. Assim é o Deus que a Bíblia revela. Irmãos e irmãs, estamos no Antigo Testamento, onde tantas pessoas dizem que Deus se apresenta como intolerante, como violento, como cruel. Aqui Deus se mostra como alguém de um amor incontrolável, que se dispõe à maior humilhação, porque ama quem não merece ser amado. E é exatamente isso que Jesus Cristo veio mostrar para nós. Jesus Cristo veio ao mundo, foi enviado ao mundo, sem que Deus precisasse fazer isso. Deus se apresenta ao mundo que virou as costas para Ele. Deus se apresenta às pessoas que amaram mais o presente século, amaram mais as coisas desse mundo do que a Ele. Deus se apresenta a pessoas que amam mais a si do que a Ele. Se amam mais a si do que ao próximo, muito mais amam mais a si do que a Ele. Deus ama incontrolavelmente os seus. Ama de uma forma tão radical que dá aquilo que lhe é mais precioso, para que aqueles que são seus e que viraram as costas para Ele pudessem ser reconciliados com Ele. A morte de Jesus Cristo é o maior presente de amor de Deus por nós. É a morte de Jesus que permite que eu e você possamos ir a Deus e dizer: Deus, quanto tempo eu estive longe do Senhor. É através de Jesus Cristo que nós podemos ter esse acesso a Deus, porque se Deus não mostrasse a sua generosidade para nós e não abrisse esse caminho, nós não teríamos acesso a Ele. Ele abre esse caminho através de Cristo. A morte de Cristo satisfaz a ira de Deus. E os seus amados podem voltar para Ele. As suas amadas podem voltar para Ele. E aí então, Deus leva o seu filho ao deserto. Não estou falando da tentação, estou falando metaforicamente. Deus leva o seu filho ao deserto da cruz e nos leva junto e diz: olha o que eu fiz por você, olha o que eu fiz em seu favor, olha o que eu fiz porque eu te amo de forma incontrolável. Não quero que você fique longe de mim.
E Ele nos chama para Ele. E a todos nós que estamos aqui hoje, que estão podendo ouvir essa mensagem, que reconheceram isso, que reconheceram que a morte de Cristo foi porque Deus nos ama e nos quer do lado dele, e disseram: meu Deus, como eu posso ficar imóvel, impassível diante desse amor? E responderam: é verdade, eu voto para o Senhor, eu entendo, eu creio nisso. Todas essas pessoas, dentre nós que estamos aqui ou que não estamos aqui, são recebidas de volta por Deus, são recebidas de volta por Ele, porque Ele fez isso para que nós voltássemos para Ele. Portanto, não existe nenhum medo, nenhuma preocupação, que uma vez tendo essa demonstração radical de amor de Deus por nós, que Ele vai nos rejeitar de novo. Mas todos os dias, nós somos tentados pelos amantes. Todos os dias, eu e você somos tentados a voltar para os nossos amantes, para as nossas amantes. Que tipo de amante me seduz mais? Vamos sair dessa moral sexista, né? Não estou falando de sexo necessariamente ou exclusivamente. Mas que amantes têm nos atraído para longe do nosso esposo? Que coisas na vida têm nos seduzido e nós temos esquecido do nosso Senhor, mesmo sendo dele, mesmo já tendo dito uma vez para ele: Senhor, eu sou teu esposo, sou tua esposa, sou do Senhor. Essa chamada também é para mim e para você, que reconhecemos que somos do povo de Deus, mas que vira e mexe somos seduzidos e sorrateira e imperceptivelmente somos atraídos de volta para os nossos antigos amantes. O amor de Deus não vai desistir de nós nunca. Nunca. Não importa a profundidade do adultério espiritual. O amor de Deus não vai desistir nunca. Então volta para Ele. Volta para Ele. Volta para aquele que te ama. Renova o seu compromisso de esposa com o Senhor. Quais são os amantes que têm amarrado sua vida? Que têm te impedido de fazer uma entrega mais plena ao Senhor? Todos os dias. Você, repito a frase com uma mudançazinha aqui. Todos os dias, você e eu somos seduzidos. Todos os dias, você e eu ouvimos o canto da sereia. Vamos orar? Vamos voltar para o nosso Senhor. Eu quero terminar essa palavra lendo um versículo de Oséias. Esse mesmo texto, acho que agora está lá no finalzinho do livro. No último capítulo de Oséias. Não vou dizer não, só para você ouvir. Só para você ouvir. Deus diz assim: curarei a sua infidelidade. Eu, de mim mesmo, os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Que palavra fantástica! Eu curarei a sua infidelidade. Talvez você esteja tentando lutar com coisas na sua vida que você sabe que envergonham o Senhor. E você não encontra forças para superar isso. Não encontra forças para se libertar dessas amarras. Mas Deus diz assim: sou eu que curarei a sua infidelidade. Deus não exige de mim e de você que nós vençamos as amarras.
mas Ele requer que nós nos entreguemos a Ele, porque Ele cura a nossa enfermidade, porque Ele diz: eu de mim mesmo os amarei. O amor de Deus é unilateral. Não existe nada de mais abissal, de mais terrível, de mais reprovável, de mais podre que eu e você possamos fazer que mude o amor de Deus por nós. Não existe nada, porque Deus nos ama de si mesmo. Deus é imutável. Deus não pode ser abalado do seu lugar um milímetro sequer por nada neste universo, físico ou espiritual. Porque a minha ira se apartou deles. Jesus fez isso. Jesus fez isso. A ira de Deus se apartou de nós. Nos entreguemos ao nosso Senhor. Se há algo na sua vida que tem sido uma amarra no seu caminhar com Cristo, não lute diretamente contra isso. Se entregue ao Senhor. O apóstolo Tiago diz assim: sujeitai-vos humildemente a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E a gente repete esse versículo da seguinte maneira: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Está errado, está incompleto. O versículo começa dizendo: sujeitai-vos a Deus. Aí então, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você e eu temos procurado brigar, lutar com as nossas fraquezas, com os nossos pecados diretamente nas nossas forças. Mas a Bíblia diz, o Senhor diz: eu os curarei das suas enfermidades. Eu os amarei de mim mesmo. Eu os amarei do meu coração. Porque a minha ira se apartou dele. Então, irmãos, não é hora de ficarmos nos preocupando com o pecado, com como é que eu vou superar isso, que estratégia eu vou usar para não cair nisso. Esse não é o foco. O nosso foco é buscar o Senhor, é nos entregarmos a Ele, nos sujeitarmos a Ele, e nessa relação de amor verdadeiro, de resposta sincera a Ele, Ele nos cura. Ele nos cura porque Ele nos ama de si mesmo. Quero te convidar a orarmos juntos. Eu quero te pedir, coisa que eu não faço normalmente, que se é teu desejo se derramar diante do Senhor, como nós cantamos ainda há pouco, não pedir ao Senhor que Ele liberte, deixe daquele pecado, mas simplesmente, sabendo dos pecados que lhe amarram, daquela dificuldade maior, você vem à frente para nós orarmos juntos aqui. Sai do seu lugar e vem à frente. Agora, eu não vou lhe chamar de novo.